Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elito Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma palavra. Vamos continuar falando sobre como lidar com os sentimentos, como lidar com as emoções. E hoje, pessoal, nesse vídeo aqui, vou até respirar fundo porque é um sentimento que nós sentimos muito durante o nosso dia a dia. Possivelmente você já viu o tema aí, vamos falar sobre raiva, sobre ira, são sinônimos, né? E vamos aprender um pouquinho à luz da Bíblia, vamos aprender o que ela nos ensina, vamos aprender um pouquinho com alguns homens, como que eles lidaram com essa questão, tá bom? Tenho certeza que vai ser edificante. O que você tem achado dos vídeos sobre emoções, pessoal? Tem te edificado? Comenta aqui embaixo. Fala pra gente aí como é que tá sendo. Quer que eu fale sobre algum especial? A gente vai gravar ainda o próximo iremos gravar alguns sobre alegria, sobre ansiedade. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, mas se tiver algum especial que você quiser que a gente trate também, coloca aqui nos comentários para que a gente possa trazer esse tema para abençoar a sua vida, tá bom? Nós seguimos por aqui, hein? Sempre em busca de ter um pouquinho mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, para que ele possa nos ajudar a viver mais tranquilos aqui nessa terra, tá bom? Vamos lá então pro vídeo, falar um pouquinho sobre raiva, como lidar com esse sentimento. Bora lá? Bom, pessoal, a raiva é algo interessante, sabe por quê? Porque ela está presente no nosso dia a dia e, como eu já falei nos outros vídeos, ela é inevitável, podemos assim dizer. Por quê? Porque ela faz parte do nosso dia a dia. Quem é que nunca ficou com raiva aí? Levanta a mão. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque, independente de nós sermos cristãos ou não, a raiva ela vai vir. É assim ou não é? Você pode ter aí 10, 15, 20 anos, ser pastor, ser obreiro, ser missionário, ser cristão, ser só irmão de igreja, independente se você é presbiteriano, batista, congregacional, o que você for, não interessa. O que interessa é que você vai sentir raiva alguma vez, ou já sentiu alguma vez, isso é normal. Por quê? Lembra do primeiro vídeo lá que eu falei? Deus nos fez assim e nós vamos sentir esse sentimento. A questão não é não sentir isso. A questão é como nós lidaremos com isso. Como que você vai lidar com esse sentimento. É interessante porque, olha só, a ira ou a raiva, né? Ela tem praticamente a mesma base no latim, é ira, que significa, né, raiva, podemos assim dizer. E ela é uma das emoções, pessoal, mais frequentes, intensas no nosso dia a dia. Olha só que interessante. Eu meditando aqui, analisando sobre isso, pensando esses dias sobre isso, eu vejo que realmente a raiva ela está muito presente no nosso dia a dia. Eu falei no vídeo anterior, não sei se você assistiu, sobre o medo. Se você não assistiu, clique aqui no card também. Se você não assistiu também no primeiro vídeo dessa sequência, clica também no cardzinho que vai estar aparecendo por aqui, ou vai estar aqui embaixo também o link para você assistir. Nós demos uma introdução sobre sentimentos, falamos sobre medo e agora estamos falando sobre raiva. Eu acho interessante porque eu falei no vídeo do medo que existem muitas coisas que são boas e são ruins. Só que no caso da raiva, os psicólogos, a psicologia vai dizer que ela normalmente é um sentimento desagradável. Ou seja, ela vai nos trazer problemas e vai nos trazer problemas também físicos. A pessoa que anda muito nervoso aí, com muita raiva, ela acaba tendo problemas cardíacos e uma série de problemas aí são desencadeados devido a esse sentimento. Então, o que eu queria falar para vocês aqui, pessoal? A raiva ela vai estar no nosso dia a dia, não tem como evitar. Só que nós podemos controlá-la, nós podemos gerenciá-la, né? Fica mais fácil de dizer. E como que nós vamos lidar com isso? Primeiramente, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, você tem que identificar a raiva. O que te faz você sentir raiva? Eu queria mostrar para você aqui o seguinte, o que a Bíblia nos orienta sobre a raiva. Vamos ver? Vamos ler aqui, ó, em Efésios, capítulo 4, versículo 26, para a gente poder dar início a esse bate-papo aqui. Efésios 4, 26. Ele vai dizer o seguinte, ó. Quando vocês ficarem irados, Paulo dizendo aos Efésios, quando vocês ficarem irados, não pequem.
Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui, sabe o que que é? É que Paulo aqui, ele não diz que a raiva não estará presente na nossa vida. Muito pelo contrário. Ele está praticamente afirmando, olha, quando vocês ficarem irados, vocês vão ficar irados alguma vez, vocês não devem pecar quando vocês estiverem irados. Mas a ira, ela vai vir. Então não adianta a gente querer mascarar esse sentimento, porque ela vai vir, pessoal. E esse sentimento muitas vezes vai vir quando nós formos contrariados, quando nós não concordarmos com algo, quando alguém ferir algum princípio que nós temos. Automaticamente, essa ira, essa raiva vai vir sobre nós. Mas o interessante, preste atenção, é que pessoas maduras, guarde isso aí no seu coração. Olha só, pessoas maduras, elas sabem lidar com seus sentimentos. Pessoas imaturas não sabem lidar com seus sentimentos. Uma pessoa que é madura, ela vai agir, a raiva vai vir sobre ela. Só que ela vai saber como agir. Eu quero que você entenda que Paulo está dizendo aqui que nós vamos ficar irados, só que você tem que saber o que você vai fazer quando essa ira chegar. E vai falar o seguinte, olha, não pequem, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então isso é interessante porque nós temos que analisar essa questão. A ira, a raiva, ela virá sobre nós. Ela virá sobre você. E é interessante porque na nossa casa nós ficamos com raiva. É assim ou não é? Principalmente quando alguém frustra as nossas expectativas. Em casa, muitas vezes, quando você espera algo de alguém, de um filho ou de uma esposa, e ela não atende àquela expectativa, você acaba ficando com raiva ali. Só que tem gente, pessoal, preste atenção, tem gente que vai ficar com raiva e vai não sei o que, vai falar um monte de coisa. Só que tem outras pessoas, principalmente aqueles que são baseados na palavra, que seguem realmente aquilo que Jesus ensina, ela vai entender esse sentimento, vai se frustrar, porque não tem como você não se frustrar. Vamos supor que você espere que seu filho, um exemplo aqui para quem é pai. Você espera que seu filho tire a nota boa na escola. Aí quando chega o boletim, tirou nota 0. Vamos supor, ficou reprovado. Você vai ter raiva automaticamente, porque sentimento está dentro de nós. Aí você fala, independente de você ser cristão, independente de você não ser cristão, independente de você ser obreiro ou não, de você estar na casa de Deus ou não, você vai sentir isso. Isso é inevitável, todos nós sentimos. Só que há uma diferença. Há uma diferença naqueles que entendem a palavra e seguem aquilo que a Bíblia diz, vão ter sabedoria para agir nesse momento. Aqueles que não têm sabedoria, o que eles falam? Você só tem que estudar. Você não sabe fazer mais nada, não sei o que, eu pago a escola cara pra você e vai e desabafa em cima do menino ou da criança. E o que acontece? Joga um monte de palavra de maldição, fala um monte de coisa. E por quê? Ele sentiu raiva ou ela sentiu raiva e desabafou. Só que o que acontece? Você tem que aprender a lidar com a raiva e buscar entender as pessoas. Não é porque ela te frustrou que você vai desabar sobre ela, não. Peça para Deus te direcionar neste momento de raiva, respire fundo e peça orientação a Deus e Ele vai te ajudar nessa situação. Eu tenho um princípio comigo que eu aprendi, agora eu não me recordo aonde, mas eu queria compartilhar com você o seguinte, olha só. Quando você estiver alegre, não prometa nada. Quando você estiver com raiva, também não fale nada. Por quê? Porque se você estiver muito alegre, você vai prometer algo e depois você vai se arrepender. Na euforia ali, você está muito feliz, tal, você vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, tal. E quando você passar aquela euforia, você vai falar, poxa, não deveria ter prometido isso. Ou, quando você estiver com raiva também, você vai falar um monte de coisa. Quando você baixar a adrenalina ali, você vai lembrar, poxa, não deveria ter falado assim, poderia ter sido mais brando. Normalmente é assim que acontece com os pais, não é verdade? Você chega com seu filho, vamos supor, ele derruba um copo de leite na mesa do café da manhã. Aí você, não sei o que, presta atenção, menino, a gente fala um monte de coisa. Aí depois você fala pra pensar, poxa, não precisava ter agido assim com ele. Por quê? Porque na hora da raiva você acabou se excedendo. Mas entenda, pessoal, Paulo nos orienta aqui que a raiva vai chegar. Mas nós temos que saber lidar com esse sentimento, tá bom? Eu queria só ler alguns versículos aqui com você, para você guardar no seu coração aí, para você aprender a lidar com a raiva, porque ela vai chegar, tá bom? Não estou profetizando maldição na sua vida, não. Mas vai ter algum momento aí na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu emprego, que ela vai chegar. E espero a Deus que você se lembre desse vídeo, se lembre dessa palavra, respire fundo,
ore a Deus para que Ele possa acalmar o teu coração, para que você possa ter uma palavra sábia nesse momento. Olha só o que diz Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quer ver outro versículo interessante? Eclesiastes, sábio Salomão diz o seguinte, olha, não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Ou seja tardio em irar-se, pois a ira, olha só o que ele vai falar, ou a raiva se aloja no íntimo dos tolos. Então não adianta, quem fica com raiva no coração, quem fica se magoando por qualquer coisa, quem fica com esse sentimento deixando se extrapolar, são pessoas tolas. E é a Bíblia que está dizendo, são os homens de Deus que estão dizendo isso. Olha só, olha o que diz Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira. Esse aqui é o versículo mais profundo, um dos mais profundos de todos sobre isso. Olha só, mas o sábio domina-se, ou seja, o sábio se controla, o sábio sabe lidar com aquele sentimento. Irmão, nós temos que entender algo, que nós temos que aprender a lidar com esse sentimento raiva. Ele vai estar aí, mas você precisa dominar esse sentimento. A palavra branda acalma o furor. Um ditado popular, quando um não quer, dois não briga. Então não deixe que esse sentimento raiva desagradável te faça pecar, te faça cair, te faça errar, mas que você possa aprender a gerenciar ele e agir da forma correta, tá bom? Guarde no seu coração que esse sentimento vai estar aí. Foi Deus que deixou estar aí e nós temos que aprender a lidar com ele, tá bom? Só para acabar aqui, citar um último exemplo bíblico, Davi. Você acha que Davi não ficou com raiva de Saul quando Saul estava perseguindo ele? Um cara que era fiel, que era um guerreiro ali, que fez o melhor possível para proteger o reinado de Saul, e Saul se revolta contra ele e quer matá-lo. Davi tem que sair da sua casa, Davi tem que morar em caverna, Davi tem que ser fugitivo. Provavelmente, pessoal, ele estava com raiva de Saul. Se fosse eu, provavelmente estaria, provavelmente você também. Mas só que Davi, ele não deixou a raiva dominar ele. Quando ele teve a opção de matar Saul, o que ele fez? Ele não matou. Ele não deixou ser dominado pela raiva. A raiva queria, provavelmente ele queria. Só que ele foi dominado pelo Espírito. Ele ouviu, ele deixou com que o racional dele dominasse a vida dele, tá bom? Então, muitas vezes, as nossas emoções, ela quer dominar o nosso sentimento ali, a nossa racionalização. Mas quando você raciocina, você vê que não vale a pena ser dominado pelos sentimentos, mas que a nossa razão possa dominar as nossas emoções, tá bom, pessoal? Não deixe que a raiva atrapalhe o seu dia, não deixe que a raiva atrapalhe o seu casamento, não deixe que a raiva faça com que você magoe os seus filhos, não deixe que a raiva atrapalhe o seu ambiente familiar, seu ambiente de trabalho, seu ambiente da igreja ali. Mas domine ela, aprende a controlar seus sentimentos, aprenda a dominar esse sentimento que é difícil, mas é importante, tá bom? Guarde esses versículos aí no seu coração, que você possa aprender a lidar com isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, pessoal, manda para mais pessoas aí, para que ela possa entender um pouquinho também sobre raiva, que é um sentimento que está presente no nosso dia a dia, que nós temos que aprender a lidar com ele, tá bom? Deixa um comentário aqui, nós queremos ouvir você também, e curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, se inscreva, para você continuar aqui conosco nesse caminho, nesse percurso em busca de conhecer um pouquinho mais de Jesus. Nós estamos aqui, toda quarta-feira tem vídeo para vocês, tá bom? Toda sábado aí, de 15 em 15 dias, nós temos podcast para você também. Falamos sobre vários assuntos, então temos certeza que nós estamos aqui tentando te ajudar a conhecer um pouquinho mais de Jesus, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.